Caso John Bennett Ramsey. O que se sabe sobre o famoso caso envolvendo a Miss Infantil? O caso John Bennett Ramsey permanece como um dos mistérios mais perturbadores e trágicos da história americana. Em 1996, John Bennett, uma encantadora Miss Infantil de apenas 6 anos, foi brutalmente assassinada em sua própria casa. Desde então, o coração da nação tem sido consumido por dúvidas e incertezas, à medida que a investigação avança e retrocede sem respostas definitivas. John Ramsey, o pai de John Bennett, não desiste de buscar justiça para sua filha. Em um esforço desesperado para finalmente desvendar a verdade, ele fez um apelo ao Departamento de Polícia de Boulder para que realizem uma nova análise das amostras de DNA coletadas na cena do crime. Com as tecnologias forenses avançando rapidamente, há uma esperança renovada de que novos métodos possam lançar luz sobre as trevas que envolvem o caso. Este apelo ocorreu durante a CrimeCon, uma convenção para entusiastas de crimes realizada em Las Vegas em outubro de 2023. Lá, em meio a discussões e apresentações sobre os mais diversos casos criminais, o pedido de John Ramsey ecoou como um grito de um pai em busca de respostas. A dor de sua perda e a angústia de décadas sem justiça foram palpáveis para todos os presentes. Em resposta, a polícia de Boulder afirmou seu compromisso contínuo em usar todos os recursos disponíveis para solucionar o caso. Eles garantiram que, apesar dos desafios, cada nova tecnologia será considerada na busca pela verdade. No entanto, o tempo continua a ser um adversário cruel, com a passagem dos anos obscurecendo pistas e desvanecendo esperanças. O caso John Bennett Ramsey permanece não apenas como um quebra-cabeça não resolvido, mas como um símbolo de uma tragédia que exige justiça. O apelo de John Ramsey representa o desejo incansável de um pai por respostas e a necessidade universal de que um crime tão hediondo não fique impune. Enquanto a investigação persiste, o mundo observa, esperando que um dia a verdade finalmente venha à tona. Na noite fatídica de 25 de dezembro de 1996, a casa dos Ramsey, que horas antes estava repleta de alegria e celebração natalina, transformou-se em um palco de horror e mistério. A família havia passado a noite comemorando o Natal na casa de amigos e retornara à tarde da noite. Poucas horas depois, no silêncio gelado da madrugada, Patsy Ramsey, mãe da pequena John Bennett, acordou para encontrar um bilhete de resgate exigindo os $118 mil em troca da vida de sua filha. O pânico tomou conta e a polícia foi imediatamente acionada, mas a chegada de familiares e amigos ao local contaminou a cena do crime, complicando o início das investigações. O caso John Bennett Ramsey se tornou notório não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela complexidade envolvida em sua resolução. A contaminação da cena do crime foi um dos maiores obstáculos, com evidências cruciais sendo comprometidas antes que a polícia pudesse isolá-las. Cada passo dado pelas autoridades parecia seguido por uma nova onda de dúvidas e incertezas, à medida que a investigação se aprofundava em um labirinto de pistas confusas e contraditórias. Uma das maiores perplexidades do caso foi o valor específico do pedido de resgate, os $118 mil, quantia que coincidia exatamente com o bônus de final de ano recebido por John Ramsey, pai de John Bennett. Este detalhe intrigante levantou suspeitas imediatas de que o crime poderia ter sido cometido por alguém muito próximo à família. A possibilidade de um traidor entre os conhecidos dos Ramsey adicionou uma camada adicional de horror e desconfiança à tragédia, transformando a investigação em um jogo de gato e rato. As semanas e meses seguintes foram marcados por um turbilhão de teorias, suspeitas e falsas pistas. Cada descoberta parecia abrir novas questões em vez de trazer respostas. A mídia acompanhou de perto cada desenvolvimento, amplificando a pressão sobre os investigadores e intensificando o sofrimento da família Ramsey, que vivia sob constante escrutínio público e à sombra de acusações implícitas. Mais de 2 décadas depois, o caso John Bennett Ramsey continua a ser um enigma inquietante. A pequena rainha de beleza, que encantou a todos com seu sorriso, tornou-se um símbolo de uma busca incessante por justiça. O que realmente aconteceu naquela noite fria de dezembro ainda é um mistério, mas a esperança de que um dia a verdade venha à tona permanece viva nos corações de todos que se importam com a justiça para John Bennett. Após 8 horas de uma busca desesperada, foi John Ramsey quem, com o coração pesado, encontrou o corpo de sua filha no porão de sua própria casa. A cena era angustiante.
John Bennett estava com uma fita sobre a boca e os pulsos amarrados. Apesar das evidências encontradas no local, as investigações nunca conseguiram identificar o responsável por essa terrível tragédia. Recentemente, John Ramsey fez um apelo para que uma nova análise de DNA seja realizada, na esperança de que os avanços tecnológicos possam finalmente resolver o caso. No entanto, é crucial lembrar que as investigações anteriores enfrentaram inúmeros obstáculos, incluindo a contaminação da cena do crime e a perda de evidências vitais. A expectativa é que essa nova análise possa oferecer novas pistas, mas não há garantias de que ela trará respostas definitivas sobre o assassinato de John Bennett. Os problemas enfrentados pelas investigações ao longo dos anos complicaram significativamente a resolução do caso. Desde a interferência de familiares e amigos na cena do crime, até as pistas contraditórias, cada passo dado parecia gerar mais perguntas do que respostas. Agora, com a possibilidade de uma nova análise, há uma esperança renovada, mas também um ceticismo cauteloso. A polícia de Boulder continua comprometida em solucionar esse mistério e trazer justiça para a família Ramsey. Eles asseguram que estão utilizando todos os recursos disponíveis e explorando cada avanço tecnológico possível. A determinação em resolver o caso é grande, mas os desafios são igualmente formidáveis. A tragédia que se abateu sobre a família Ramsey naquela noite de Natal, em 1996, deixou uma marca indelével em todos os envolvidos. A interrupção brutal da vida de John Bennett não apenas devastou sua família, mas também chocou a nação. Cada tentativa de avançar na investigação é uma tentativa de honrar a memória da pequena John Bennett e de garantir que a justiça seja feita. Enquanto isso, a comunidade global segue atenta a cada novo desenvolvimento. A combinação de teorias, suspeitas e esperança mantém o caso vivo na consciência pública. A história de John Bennett Ramsey continua a ser um enigma, um quebra-cabeça que clama por ser resolvido. Para John Ramsey, a busca por justiça para sua filha é uma jornada interminável. Sua determinação é alimentada pelo amor e pela dor de uma perda que nunca poderá ser totalmente compreendida ou superada. Ele não está sozinho nessa busca. Muitas pessoas ao redor do mundo compartilham de seu desejo por respostas e justiça. Enquanto aguardamos novas revelações, permanecemos vigilantes e esperançosos. A verdade pode estar ao nosso alcance, mas até que seja plenamente revelada, continuaremos a lutar por justiça para John Bennett. Para mais detalhes sobre este caso e outros mistérios criminais, visite o canal Mentes Sombrias, onde exploramos as histórias mais intrigantes e sombrias com um olhar crítico e investigativo. Não perca a oportunidade de mergulhar em casos que desafiam a compreensão e exigem justiça.